Olá, meus queridos, tudo bem? Semana passada nós estudamos sobre o cerco de Samaria, no Reino do Norte, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Reino do Sul. Então surge um profeta aí chamado Jeremias, que ele ficava clamando para o povo buscar a Deus, porque o povo tinha se mergulhado na idolatria, no pecado. E ele é chamado, inclusive, de profeta chorão. Ele dizia: gente, vamos clamar ao Senhor um lamento só. E Deus, inclusive, ele fala: é o seguinte, se vocês me invocarem, se vocês orarem, buscarmos de todo o coração, eu vou ouvir vocês, eu estou propenso a socorrer vocês, ajudar vocês. Mas o povo não deu ouvidos, o povo não queria saber do Deus vivo, tinham abandonado. Eles achavam que o fato de ter o templo, de preservar os costumes em relação aos alimentos, em relação às suas festas, a circuncisão, era suficiente para serem identificados como o povo de Deus. Mas na verdade não é isso. A pessoa tem que estar ligada a Deus, tem que estar orando, tem que estar constantemente conectada às coisas do Senhor. Então não são as coisas sagradas, não são os objetos, nem são os costumes, nem a cultura e nem as tradições, muito menos as tradições. O que vai realmente garantir uma segurança é segurar nas mãos de Deus. Essa é a grande verdade. Então, Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, o império da época, cerca a cidade de Jerusalém e toma de uma forma muito violenta. Ele massacra aquele pessoal todo lá, ele mata os jovens, mata mulheres, a perseguição, eles matam a espada, eles saqueiam os objetos de valor do templo. Foi realmente algo assustador. E a gente vê que o pecado, ele leva à ruína, à destruição. Se eles estivessem com Deus, sendo fiéis a Deus, com certeza Deus ia protegê-los. E no livro de Daniel, que essa história é relatada no capítulo 1, a gente vê algumas coisas lá interessantes. Vamos ler junto aqui. No 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, vê que é o rei do sul aí, o rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou, tá vendo que não foi eles que conquistaram, o Senhor permitiu, entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Então, o Nabucodonosor, ele saqueia Israel e leva os utensílios para o templo do deus Bel, que é o deus deles lá, o deus da Babilônia. E veja que nessa história vai aparecer um jovem, chamado Daniel. Ele e alguns amigos dele, eles fazem parte do primeiro escalão do reinado de Israel. Eles são levados cativos. E a gente vai dar uma olhadinha aqui no que diz no capítulo que estamos lendo. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real dos príncipes, jovem que não houvesse defeito algum, de boa aparência e instruído em toda a sabedoria e doutos em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei e que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. Então veja, a primeira coisa que a gente vê é que quando o governo babilônico, o Império Babilônico conquista uma nação, ele quer quebrar a identidade, Então a identidade, ela está muito relacionada à cultura de um povo, a alimentação, os nomes, a forma como falar, o idioma, Então a gente vê que na quebra de cultura e identidade, que o rei ele utilizava de 3 anos, Então ele falava: vou ficar durante 3 anos trabalhando com o alto escalão do reino, de Israel no caso, com os príncipes, com os nobres, vamos mudar, vamos transformá-los em caldeus, vamos transformá-los em babilônicos.
Então veja, vamos pegar gente inteligente, gente capaz e vamos mudar a cultura deles. Falou, agora vocês não são mais judeus, acabou isso. Agora daqui em diante vocês são babilônicos. Então a comida ela muda, o idioma muda e os nomes é algo realmente peculiar, muito interessante. Porque quando o rei ele observa o nome daqueles 4 rapazes, ele começa a ver que realmente é um apelo muito ligado a Deus. Então, por exemplo, o nome de Daniel significa Deus é o meu juiz. Já pensou que legal? Todas as vezes que a mamãe hebreia chamava o menino Daniel, estava pronunciando Deus é o meu juiz. A mesma coisa Ananias, né? Deus foi gracioso comigo. Misael, quem é como Deus? E Azarias, Deus é quem me ajuda. E os nomes deles foram modificados. Né? Então veja que Daniel, o nome dele foi modificado para Beltesazar. Beltesazar é guardador dos tesouros do deus Bel. E olha que interessante, né? Nabucodonosor rouba os tesouros do templo de Israel, coloca no templo do Deus deles e coloca Daniel com o nome de sendo guardador dos tesouros do Deus Bel. O Sadraque, inspiração do sol, Deus autor do mal, seja favorável a nós. Mesaque, aquele que pertence a deusa Sheshach. E Abednego, servo do Deus babilônico. Nego, né? Talvez o sol, uma estrela movente ou os planetas Júpiter ou Vênus. Então o propósito dele era quebrar toda uma cultura, né? Fazer com que eles se tornassem realmente caldeus ao longo de 3 anos. E no texto nós vamos observar que a primeira coisa que Daniel observa é que a alimentação era algo realmente complicado ali, porque uma coisa que é muito característica do judeu é a alimentação. Eles, lá em Levítico, eles prezam muito sobre isso, né? Eles não comem carne de porco, eles estão sempre zelosos em relação à alimentação e eles também são zelosos referente ao calendário e à circuncisão. São as 3 grandes características de um judeu. E vendo aquelas comidas lá, o Daniel ele fala, olha, nós não vamos entrar nessa de comer essa comida não, porque devia ter lá porco, coelho, devia ter animais que Deus considerava imundo para o povo de Israel. E olha o versículo 5, o rei lhes determinou uma porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim desses pudesse estar diante do rei. Então durante 3 anos o Império Babilônico vai trabalhar na identidade dos jovens, né, para que eles se tornem caldeus. E entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, como acabei de falar. Né? Daniel pôs o nome de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque, Azarias, o de Abednego. Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Então veja, ele pôs um propósito, uma resolução. Falou, nós não vamos nos contaminar com isso. E ele chega no chefe dos eunucos e pede para que a sua dieta seja modificada. Né? Ele não queria se contaminar. Olha o versículo 9. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante dos chefes dos eunucos. Então Deus inclinou o coração dos chefes dos eunucos. Então Deus... Ele não interfere no arbítrio, mas ele dá uma inclinação favorável. Isso é muito legal. E o chefe dos eunucos disse a Daniel, tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Pois, por que veria ele os vossos rostos mais tristes do que dos outros homens da vossa idade? Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. O Aspenaz, que era o chefe, né? Que era o chefe que cuidava deles, ficou preocupado porque achou que o fato deles não comerem a mesma alimentação, eles poderiam apresentar uma feição de desnutrição, né? De alguém realmente que não está se alimentando direito. Mas Daniel ele fala, faça uma experiência, peça aos teus servos 10 dias que nos dê legumes a comer e água. Então ele falou,
vamos fazer o seguinte, durante 10 dias vamos fazer essa experiência, deixa eu nos alimentar com legumes e verduras e com água, eu e os meus amigos. Então ele permitiu, ele consentiu, né, o experimento por 10 dias. Então, veja bem, no fim dos 10 dias, os seus semblantes apareceram melhores, estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. E olha o versículo 16, assim o dispenseiro, né, que é o chefe da cozinha, tirou-lhes a porção das iguarias. Então, o que Daniel tinha proposto, falou, olha, você vai ver que nossa aparência vai ser boa, vai ser até melhor que a dos outros. E eu vou te provar isso. Eles eram muito inteligentes, aqueles 4 rapazes. Então, veja que os legumes e verduras, como nós sabemos hoje que faz bem, naquela época já era notório. Isso foi muito legal. E olha o versículo 17. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras, sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Olha que interessante, né? Os dons Deus dividiu para eles de uma forma diferente, né? Cada um tinha conhecimento em letras, idiomas, sabedoria, mas Daniel ele tinha o que a mais? Daniel ele tinha o entendimento de visão e sonhos. Olha o versículo 18. Ao fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles. Entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e discernimento sobre o que o rei lhe perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel permaneceu até o 1º ano do rei Ciro. Isso é muito interessante porque mostra como Deus é fiel, né? Mesmo as coisas estando invertidas, a gente vendo o mal parecendo que vai triunfar, o que nós vemos é que Deus mostra que está no controle de tudo, né? E uma coisa muito legal nessa história é que Daniel ele representa aquele que não cede ao meio, né? Ele não é influenciado, ele é um influenciador. Na cultura que nós vemos hoje, o mundo ele influencia, né? O mundo ele nos impacta de várias maneiras. Mas quando uma pessoa se levanta, né, de uma forma assim tão notável como Daniel, mostra realmente que é algo maravilhoso. E nós estamos falando de um lugar realmente espetacular, né? A Babilônia era um império muito forte, muito grande, muito poderoso. Inclusive os jardins suspensos da Babilônia foram algo realmente como declarado uma das maravilhas do mundo, né? Então, diante desse império, a gente vai ver muita coisa rolar. E Daniel ele vai ser um cara realmente notável nessa época, porque todas as pessoas no seu tempo estavam desesperançosas, elas queriam vingança, elas não acreditavam mais que Israel poderia ser Israel. Praticamente na mente deles tudo tinha acabado. E se você fosse observar realmente o cenário, um cenário onde a sua cultura é mudada, a sua identidade é totalmente descaracterizada, os seus costumes, as suas vestes, seus feriados, os seus significados de vida totalmente modificado, a gente começa a observar que realmente parecia que tudo tinha acabado, mas Deus estava no controle de tudo. E isso é muito legal porque no cenário que nós vemos hoje, um cenário às vezes até então tão pessimista, tão difícil, tão complicado, a gente tem que entender que mesmo parecendo que o mal está aí triunfando, Deus está no controle de tudo. Ele sabe de todas as coisas. E uma das coisas que a gente nunca pode perder o foco é que Deus tem os seus protagonistas, né? As pessoas realmente da resistência, aquelas pessoas levantadas por Deus para estar do lado da igreja. Quem você acha que está do lado da igreja no cenário que está acontecendo hoje? Os valores da igreja, é muito importante você ter
a noção do que está acontecendo. Nós vemos que a igreja hoje, ela precisa ser um meio influenciador, né? Preservação da família, preservação dos valores. Então, essas coisas realmente é o que tem que estar alinhado com aquilo que a gente pensa. Porque se nós não estivermos alinhados com os propósitos de Deus, com o que Ele quer para as nossas vidas, nós vamos ser levados pela mudança de cultura, pela mudança de valores, pela mudança de comportamento. Vamos ser influenciados pelo mundo. Mas nós não fomos chamados para ser influenciados pelo mundo. Nós fomos chamados para sermos sal influenciador. Que Deus abençoe. Semana que vem nós vamos ver mais algumas coisas a respeito desse livro tão fantástico, sobre os sonhos de Nabucodonosor, sobre os seus significados proféticos e também sobre as 70 semanas que nós vamos estudar. O próprio Senhor Jesus, ele menciona que o livro de Daniel, ele deve ser estudado, né? Veja, em Mateus 24:15, o Senhor Jesus diz: quando, pois, vides que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então veja, a abominação da desolação, os tempos angustiosos que nós estamos começando a viver, nós vamos começar a ver todo esse cenário desvendando na nossa frente. É importante nós estudarmos o livro de Daniel, que o próprio Senhor Jesus recomenda. Convido você a estar comigo semana que vem na próxima aula. Um abraço, fiquem com Deus.